Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, tá? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou bem melhor, graças a Deus, tá bom? E espero também que vocês tenham uma manhã incrível, tá? Uma manhã cheia de coisas boas. Hoje nós vamos ter uma aula mais leve, certo? Vai ser apenas uma resolução, certo? De exercícios que eu vou fazer aqui com vocês. Inclusive, vocês têm esse exercício aí no módulo. Eu escolhi a atividade da página 31. Ela vai servir como uma pequena revisão. E aí, quando eu falo em pequena revisão, é justamente porque não tem, né, todos os conteúdos aí reunidos, mas tem uma grande quantidade deles, tá? E tem partes bem essenciais, que inclusive estarão na prova, claro, não iguais aqui, mas pode ser que esteja bem parecido, tá bom? Eu vou exibir o material para que vocês possam acompanhar comigo aí. Então, vocês vão abrir na página 31 para a gente resolver junto, tá? É o tempo que eu estou aqui falando, enrolando, para vocês irem pegando o módulo e me acompanhar na página 31. Página 31, 31. Olha o eco aí saindo, tá? Então, fica aí a página 31 para que nós possamos resolver o que já conquistamos. E aí, o que foi que vocês já conquistaram até agora estudando aí? Será que algum assunto você não aprendeu? Ou será que aprendeu todos? Vamos tentar saber, tá? Então, eu começo aí perguntando primeiro a vocês o que é um diário. Quais as características principais do diário? Ora, eu já sei que não posso falar essa questão porque é a seguinte, mas eu já sei que no diário algumas características são cruciais e não podem ficar de fora. Como, por exemplo, nós temos que o diário, por ser um gênero que tem uma linguagem mais confidencial, então é um gênero textual que possui uma linguagem subjetiva, concordam? Quando eu falo em subjetivo, eu falo de pessoal. Se, além de subjetivo e pessoal, nós ainda vimos aí que é um texto confidencial, tá bom? Se nós estamos falando outra característica, ele traz a questão de uma narração de acontecimentos importantes do dia ou de um certo dia que nós vivemos. Então, se eu estou falando de algo que já aconteceu, ele também traz verbos que estão no pretérito, tá? Então, verbos no pretérito. Além disso, o diário, ele também tem um vocativo. O vocativo é aquele chamamento, aquele chamado. Querido diário, querida Kitty, é, hoje, segunda-feira, 23 de abril, vejam só, eu voltando lá para abril, viu? Então, olhem que aqui eu falei até já duas características, o vocativo e a data. O diário registra essas datas para que a pessoa que escreveu, um dia quando quiser voltar aquilo, né, ele vai lembrar exatamente do que ele fez naquele dia. Olha que interessante. Seria bem legal, né? Se nós até hoje cultivássemos essa noção de a cada manhã ou a cada final do dia escrevêssemos uma página de diário. Aí vejam só, são algumas características, né? Ele também tem o desenvolvimento, que é a parte que você está lá escrevendo mesmo o texto. E tem também o desfecho, que é quando o desfecho pode ser chamado de despedida.
que é quando você terminou lá de escrever, e aí você vai e diz, até a próxima, até amanhã, querido diário. Então, você se despediu. Olha só aí, ó, quais as características principais? Linguagem pessoal, registro de experiências vividas, tom confidencial, verbos no pretérito, aí a gente tem o corpo do texto, a despedida, o vocativo e a data. Tá bom, galera? Então, são características do diário. E quando eu chego aí na página 31, chegando a essa página, ela nos pergunta o seguinte: o que é um diário pessoal? Mas eu só tenho um aluno inteligente, eu só tenho um aluno top. E aí vocês vão dizer e tirar de letra: professor, eu já sei o que é um diário. E eu vou acreditar, porque eu sei que vocês sabem. Vocês sabem e sabem muito, tá bom? Então, ó, o diário pessoal. Eita, professor, já tem ali o nome pessoal. Eu aprendi que na escola, quando as perguntas vêm lá, essa resposta aqui é pessoal, em sua opinião. Então, se é pessoal, é o meu eu que está envolvido, é justamente o seu eu. Então, o diário pessoal, ele é um gênero textual, não é isso? É um gênero textual que o quê? Que vai registrar acontecimentos, experiências diárias nossas, né? Que nós queremos colocar ali. E essas experiências, elas costumam ser marcadas por datas, tá? Justamente a data que eu vivi tal experiência. Então, é um gênero textual que registra experiências vividas em uma certa data. Para finalizar, a gente diria ainda que é um texto subjetivo, porque apresentam a linguagem em primeira pessoa. Então, olha a resposta. É um gênero textual que tem o objetivo de registrar periodicamente, ou seja, continuadamente, né, experiências vividas nas datas em que elas acontecem. Tem um tom pessoal e subjetivo, já que é escrito na primeira pessoa do discurso. 2 minutinhos aí para escrever. Foi não, gente. Foi só uma pausa para o professor beber uma água. Tá bom? Aí, vamos lá. Mas, claro, vocês vão pausar o vídeo e vão escrever, certo? Aí, depois que vocês escreverem, vocês apertam de novo o play para a gente continuar. Pronto. Aí, agora, vamos para a segunda questão. Sublinhe os apostos presentes no trecho a seguir. Então, o que é um aposto, né? Aposto é aquela informação que eu trago para acrescentar mesmo a nossa. Nós trazemos informações para acrescentar a oração, tá? E aí esses apostos eles podem ser explicativo, não é isso? Podem ser especificativo, podem ser também o quê? Enumerativos e resumitivos. Quando um aposto é explicativo, o nome já diz, né? Ele explica algo. Quando é especificativo, ele vai especificar, por exemplo, quando eu falo de A de Anne Frank, esse de Anne Frank aí é um aposto, o quê? Especificativo, tá bom? Nós temos também o enumerativo, que é quando nós falamos mais de uma coisa. Então, por exemplo, você diz lá, em cima da mesa da cozinha tem uma vasilha. Aí você diz, dentro dela tem banana, maçã, abóbora, tal. Aí veja, tudo isso aí pode ser considerado um aposto enumerativo, tá bom?
Por fim, tem o resumitivo, que é quando você tem uma palavra que resume tudo o que você falou. Tudo, por exemplo, já é um caso de aposto resumitivo, certo? Aí a questão diz o seguinte: para nós sublinharmos os apostos aí presentes nesse trecho. Vamos lá ver? Geralmente, como identificar um aposto? Logo de cara, pela pontuação. A pontuação é uma grande aliada nossa, tá? Por quê? O aposto pode vir isolado por vírgulas, pode vir depois de 2 pontos e também por travessão. Ele pode vir intercalado aí por travessão, tá bom? Aí vejam só, ó, lá na página 13 do livro de vocês, ele vai dizer o que é um aposto, tá? E aí vocês podem ir lá e vão encontrar essa explicação. Agora aí, nessa questão, vejam o que é que ele pede, né? Já disse, sublinhar o aposto. Pronto. Foz do Iguaçu encanta por apresentar aos visitantes uma das molduras naturais mais bonitas do planeta, as Cataratas do Iguaçu. O aposto é uma informação que, por exemplo, é, é meio que opcional você colocar aí na oração, tá? Porque se você tirar, meio que a oração não vai ficar totalmente sem sentido. É uma oração que vai acontecer sem o aposto. O aposto ele chega ali para dar mais riqueza a essa oração, para dar mais detalhes a ela, tá? Então vejam só, se eu dissesse só assim, ó, Foz do Iguaçu encanta por apresentar aos visitantes uma das molduras naturais mais bonitas do planeta, pronto. Você entenderia que encanta porque apresenta uma das molduras naturais mais bonitas do planeta. Só que aí, tipo, fica aquilo. Tá bom, mas que molduras seriam essas? Aí, ó, a pessoa foi lá e nos deu as Cataratas do Iguaçu. Então, as Cataratas do Iguaçu pode ser chamado de aposto. Olha que legal. Achamos o primeiro. Aí ele diz: com 275 quedas d'água, algumas chegam a medir 90 metros de altura, Foz do Iguaçu divide com Puerto Iguaçu, cidade da Argentina, esse espetáculo de águas, biodiversidade e o quê? E esportes radicais. Então vejam que agora aqui nós temos 2 apostos. Se vocês perceberam aí, tem 2 apostos aí, ó. Então, o primeiro seria aqui, ó. Com 275 quedas d'água, Foz do Iguaçu divide, aí vê. Vejam que aqui, ó, não necessariamente essa expressão fez muita diferença, tá? Se eu tirasse. Mas ela aqui é bem importante para a gente, porque ela explica, ó, explica. Veja ela explicando. Com 275 quedas d'água, aí explicou aqui que algumas dessas quedas chegam a medir 90 metros de altura. É muito alto, gente. Muito alto mesmo. Aí a gente tem que. Aqui foi uma informação acessória. Essa informação veio o quê? Ó, para dar explicação a esse termo já citado. Então, aqui pode ser chamado de um aposto. Agora, continua lendo. Foz do Iguaçu divide com Puerto Iguaçu, a cidade da Argentina, esse espetáculo de águas. Aí, quando ele diz, ó, divide com Puerto Iguaçu, cidade da Argentina, esse espetáculo de águas. Então, aqui eu tenho mais uma expressão, ó, que faz referência a essa. Então, eu posso chamar isso daqui também de aposto.
Então, eu tenho esse aposto aqui, né? Ó, veio até o quê? Intercalado por travessões aí, ó. E aqui nós temos um outro aposto, tá bom? Intercalado por vírgula. Então, vejam aí a função deles operando na oração e a importância também, né? Mesmo que você tire e não faça tanta diferença, mas você vê que quando ele está presente aí na nossa oração, é muito mais interessante a presença dele, porque ele traz um show assim de detalhes a mais para a nossa oração, tá bom? Então, lá na página 13, se não me engano, vai falar sobre aposto. Aí estamos chegando no finzinho da revisão, mas vamos lá, ó. Leia a manchete a seguir e identifique o complemento nominal. Quando se fala em complemento nominal, o que é que vocês lembram? De o quê? De regência nominal, não é isso? A regência lá nominal, nós vimos que os nomes como advérbios, adjetivos e substantivos, às vezes pediam complementos nominais. E esses complementos vinham sempre seguidos de preposição. Lembram disso também? Lembram sim. Então, ó, esses complementos virão aí o quê? Como o nome diz, complementar o nome que foi citado aí anteriormente e que está precisando de um termo que lhe dê mais sentido ainda. Então, vejam só. Rafa é destaque em homenagem aos atletas do vôlei Taubaté. Então, vejam só. Ó, aqui nós temos que, nesse sentido, a oração aí tá bem completinha, né? Tá bem bonitinha e tal. Aí vamos lá, vamos analisar. Aqui agora, ó, o que é que a gente faz? Quem é o sujeito? Achei o sujeito. Deixa eu só... Pronto, já tem aqui a resposta, mas vamos aqui com calma, tá? Achar o porquê disso daqui. Ó, vejam só. Quando eu falo aqui para vocês que Rafa é destaque em homenagem aos atletas do vôlei Taubaté. Eu queria colocar minha canetinha. Bora lá. Vou tentar achar aqui. Eu fui apertar na caneta, daí foi a resposta a vocês. Fiquei triste agora, mas vai dar certo. Ó, destaque em homenagem aos atletas do vôlei. Veja que aqui tá completinho. Ó. Rapa é destaque em homenagem. Agora, quando eu chego homenagem aqui, veja que essa palavra ela está regendo preposição a. Olha aqui, ó, preposição a. Tá vendo? Homenagem ao que os atletas. Então, eu sei que esse termo aqui, aos atletas do vôlei Taubaté, vai completar o sentido dessa daqui. Então, aqui vai ser chamado de quê? De complemento nominal. Por quê? Porque traz aí, ó, a complementação dessa informação aqui. Rafa destaca em homenagem. Tá, ok. Mas em homenagem a quem? Ou ao quê? A os atletas do vôlei Taubaté. Achamos, então, o nosso complemento nominal, certo? Complemento nominal sempre vai ser ligado a um substantivo, a um verbo, perdão, a um adjetivo e um advérbio. Eu falei foi verbo, advérbio, tá? Diferente do adjunto. O adjunto adnominal que nós vimos na aula anterior,
ele só vai ser ligado ao substantivo. Então, se eu tivesse aqui o nome bonita, bonita, e a palavra que viesse depois fosse ligada a bonita, não seria adjunto, seria complemento. Por quê? Porque o adjunto só pode vir junto com substantivo. E bonita é adjetivo, tá bom? Agora, se fosse lá, moça bonita, a palavra bonita seria um adjunto. E é justamente o que a questão 5 está pedindo para a gente olhar. Comparar as duas orações. Vejam só. A confiança na família ajudou o rapaz a superar a doença. Beleza. 2. A confiança da família ajudou o rapaz a superar a doença. Essa eu vou dar um minutinho mesmo para vocês pensarem aí. E aí, qual a diferença entre as duas? Note que no primeiro exemplo, você vai até poder dizer assim, professor, mas os dois não são iguais, não. Tá tudo do mesmo jeito, eu estou vendo tudo do mesmo jeito. Só tá mudando que um tem na e no outro tem da. E é justamente isso que vai fazer a diferenciação aí no sentido. Claro, elas também vão ter funções aí sintáticas diferentes. A gente vai ver isso também. Veja que no primeiro exemplo, confiança aí, quando você fala a confiança na família ajudou o rapaz a superar a doença. Então, aqui parece, né, que o rapaz superou a doença, por quê? Porque ele confiava em quem? Na família. Então, na primeira oração, eu tenho que o rapaz confiava na família. Então, ele ficou curado aí, né, porque a confiança dele estava em quem? Na família. Aí vejam só, já o segundo exemplo é diferente. Não é mais o garoto que confia na família. É a confiança da família que ajudou o rapaz a superar a doença. Como assim? No primeiro exemplo, ele vê que ele confia na família. E essa confiança que ele tem na família dele o ajudou a superar a doença. Já no segundo exemplo, nós temos que a confiança que a família, tem nele foi quem ajudou a superar. Então, observa aí essa diferenciação. Como ficaria se a gente fosse escrever? Então, vejam só, na primeira oração, o rapaz confia na família. Na oração 2, a família confiava nele. Olha que facinho. Então, já vimos aí que tem diferença de sentido entre as duas, né? Aí ele pergunta, qual é a função sintática dos termos aí destacados na família e da família? Então, você vai ter... lembra daquela tabelinha? Você pode pegar uma tabelinha que está lá na página 28. Vamos abrir aqui, eu vou ler com vocês. Lá na página 28, ele fala que o complemento nominal completa o substantivo, o adjetivo ou o advérbio de acordo com a regência dessas palavras. Liga-se apenas aos substantivos, que seria o adjunto adnominal. Tá, ok. Aí vejam só, no primeiro exemplo, a confiança, nós temos que aí seria o quê? Seria um substantivo, tá certo, é um substantivo. Agora, quem confia, confia em alguém, não é verdade? Confiança em alguém. Se aqui nós temos o em mais o a, que é artigo, formou na. E aí deu isso aqui, na, né?
Se eu tenho na família, está completando sentido de confiança, então eu tenho que aqui é o quê? Um complemento nominal. Já no segundo exemplo, nós vimos que o adjunto só está ligado a um substantivo. Aqui é substantivo, beleza, é substantivo. E aí vejam que, ó, por exemplo, esse da família aqui pode ser tido como uma locução, o quê? Adjetiva. E aí, quando eu tenho uma locução adjetiva, nós estamos falando de adjunto. Então, qual seria a resposta? Qual é a diferença sintática dos dois termos? É que o primeiro termo, na família, é complemento nominal e da família, adjunto adnominal. Tá bom? Sexto, assinale a alternativa em que o termo destacado é complemento nominal. Então, ele quer só complemento nominal. O que for complemento verbal, ele já não quer aí, tá? Então, ó, Marta confia cegamente em seus filhos. Veja que cegamente aqui, ele está acompanhando esse camarada, que é o verbo, né? Então, ele pode ser chamado de advérbio. Pode ser chamado. Então, vamos lá, ó. Marta confia. Quem confia, confia em alguma coisa. Confia em seus filhos. Se aqui em está complementando a palavra confia e não cegamente, não pode ser, ó, complemento nominal, porque em seus filhos está completando o sentido do verbo confiar. Logo, aqui seria um complemento verbal. O professor atendia aos alunos simultaneamente. Veja, o professor atendia. Quem atende, atende a alguém, não é isso? Então, ó, atendia a quem? Os alunos. Então, atendia a os alunos. Nesse sentido, aos alunos aqui, ó, não refere-se a simultaneamente, nem ao professor, e sim a palavra atendia, que é verbo. Então, se é verbo, complemento verbal, não pode ser o complemento nominal. O técnico pediu cautela aos jogadores. O que foi que o técnico fez? Pediu cautela. Tá, mas ele pediu a quem? Aos jogadores. Pediu aos jogadores cautela. Então, aos jogadores, completa a palavra cautela ou a palavra pediu? Ou a palavra técnico? E aí? Acertou quem disse que aos jogadores completa o verbo pedir. Pedir aos jogadores. Então, aqui é complemento verbal também. Note que na letra D, nós temos a seguinte colocação. Essa casa é semelhante à do meu pai. Então, essa casa é o quê? É semelhante. Olha que interessante. Semelhante completa aqui já o sentido do verbo, né? Ó, é apenas o verbo de ligação, ligando, ó, sujeito a predicativo. Então, essa casa é parecida. Parecida ao quê? Ou com o quê? No caso, é semelhante, né? Semelhante a alguma coisa. Tem preposição. A do meu pai. Semelhante à casa do meu pai. Então, nesse sentido aqui, ó, semelhante é uma palavra, né? Um nome. Esse nome aqui está regendo complementos, ó. Veja só que ele rege a preposição a para que ele tenha um sentido completo, semelhante a algo. Então, semelhante à casa do meu pai. Essa a do meu pai aqui
vai ser o complemento nominal da palavra semelhante e não do verbo é. Então, achamos o complemento nominal, tá? Na letra D é, só para terminar, os jogadores confiaram. É o mesmo caso que a gente já viu ali, ó. Em pediu, atendia. Então, lá na letra A, confia. Quem confia, confia em. Confia em seu técnico. Agora, se fosse os jogadores tinham confiança em seu técnico, aí mudaria, porque confiança não é verbo, é substantivo. E confiar é verbo. Então, se é verbo, aqui é complemento verbal. A resposta certa, letra D. Tá bom, gente? Então, fica aí o meu abraço para vocês. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. E qualquer coisa, é só voltar ao vídeo, tá? Que vocês vão conseguir entender e ver com calma, certo? Um abraço e até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Abraço, cheiro no coração.